Muito boa tarde, Entre Família tá começando. Peraí, a gente tá no canal certo, TV Novo Tempo, aqui ó, Entre Família. E quem desceu hoje foi eu, foi Lucas. Aqui é uma grande família, a gente aproveita que todo mundo é bem versátil e coloca no fogo, não é isso, Lucas? A gente topa desafio, chamou de tá aí, vem pro estúdio, vai pra... Em qualquer lugar a gente tá participando, vai lá pro Switcher, vem pra cá, a gente tá participando, a gente quer estar com você, participar com você, tá aqui. Aliás, Paty, prazerzaço, demorou pra acontecer isso aqui, viu? Nossa, 5 anos que o Lucas tá aqui, a gente fala assim, um dia a gente ainda vai apresentar alguma coisa junto. E o dia chegou e eu passei na frente da Suzane, mas isso é conversa de bastidor. Fui primeira, puxei o tapete dela. A gente tava conversando com a Suza sobre eu vim apresentar com ela hoje, tudo ia estar certo hoje ou não. Mas não Capati, 5 anos sabendo Capati já, tem que a gente ser conversava. Primeiro comigo, eu sou a mãe do Lucas. Tá certo, vamos honrar, né? Tá certo, vamos respeitar, né? E a gente tá sempre começando, recomeçando, e o programa de hoje é muito interessante. Tem um pouco a ver com resiliência, tem um pouco a ver com empatia, em se tratando de situações bem conflitantes que podem acontecer e que as pessoas utilizam essas situações para recomeçar ou para ajudar alguém a recomeçar, não é, Lucas? A gente aprende muito com isso, né? A gente pensou nesse tempo para trazer, poder mostrar para você que está passando por alguma situação, não sabe como agir, se dá realmente para começar ou não. Então, trouxemos esse tema hoje para poder conversar um pouquinho, aprender, você de casa participar também. E eu fui conhecer também algumas histórias. Eu fiz uma reportagem especial, a gente vai abordar um pouquinho. O programa hoje tá belíssimo. Exato, eu fui para Petrópolis, pessoal. Vocês, logicamente, ficaram sabendo o que aconteceu por lá no dia 15 de fevereiro. A chuva forte que atingiu aquela região. Mortos, tudo, pessoas que perderam a vida, perderam casa, tudo que tinha. Então eu fui entender como é que tá a situação por lá e trouxe um VT para cá com alguns relatos. Famílias estão realmente recomeçando do zero mesmo, mas seguindo em frente, querendo aí uma nova vida. No meio de uma catástrofe, né? A gente entender que é preciso recomeçar, aprender. De repente, acho que esse programa vai ser mais inspirador para a gente aprender com essa experiência negativa, como que a gente está olhando para a nossa própria vida, né? Exato. E eu tive isso aí na prática, viu, Paty? Eu fui lá, conversei com eles, vi os relatos realmente de perto e como eles têm esse senso de que não é possível sim, eu posso ter perdido minha casa, coisas que eu tentei conquistar por muito, muito tempo, consegui e por pouquíssimo tempo eu perdi tudo. Mas fé, tem a vida, vai dar né? certo. Exatamente, tem a vida, exatamente tem a família, algumas pessoas não, e a gente vai ver esse vídeo aí. E temos, claro, uma psicóloga aqui para dar pra gente algumas dicas, para você aí de casa. Será que, às vezes, a gente não tá olhando muito para alguns detalhes, né? Você falou da roupa, né, por exemplo. A gente fala, mas eu não vou numa festa porque eu não tenho uma roupa nova. E, às vezes, tem pessoas que só queriam ter uma roupa para colocar, né? Exatamente. E eu conversei com pessoas também que vão ter outros recomeços, uma outra história também a gente vai conhecer aqui, uma entrevista. Daqui a pouquinho eles vão participar, contar também essa outra vertente dessa história de recomeço. Uma pessoa que está acostumada aí com recomeço, novas histórias, tentar achar uma nova vertente, né? Com certeza. A gente tem gente para essa conversa, a gente tem você. E agora é um breve intervalo e a gente volta já já. Estamos de volta com o Entre Família. Muito bem, que legal estar aqui com você, viu? Falando um pouquinho sobre recomeços. E o que eu acho legal é um tema que a gente vai poder realmente falar um pouquinho sobre alguns exemplos, aprender bastante. E o mais legal é que você de casa é sempre bem-vindo aqui nessa sala. Você de casa pode participar e sabe como? Nós temos aqui o nosso número. Cadê o telefone? Exatamente. A gente não tem o Cris aqui para dar a cola. O Cris de cabeça que sabe tudo. Vamos ver. Cris, vamos ver se eu estou representando bem você aqui, ó. É o 12983150249. Eu vou até repetir para eu mesmo conseguir decorar, viu? 12983150249. Tá aparecendo na tela aqui também. Pega o celular, tira uma foto para você não deixar de participar. Tem um pessoal lá esperando a sua interação, a sua participação aqui também no Entre Família. Para você falar sobre suas experiências nessa questão do recomeço ou então tirar alguma dúvida com a nossa especialista. Então a gente já vai aproveitar, vai sentar e vai apresentar aqui a Joyce, a nossa psicóloga do dia. Muito boa tarde, Joyce Lopes. Bem-vinda de volta. Olá, boa tarde. Boa tarde a todos de casa. É um prazer novamente estar aqui com vocês. Então, Joyce, fala pra gente, por que a gente se comove com essas situações, né? A gente falou de tragédia, a gente vai trazer situações mais delicadas durante esse programa, mas tem algumas situações que elas geralmente aconteceram longe da gente, né? Mas por que a gente também se comove com essas histórias? Então, é curioso, a gente acaba tendo essa comoção, porque o que acontece, né, com as outras pessoas, principalmente quando tem uma repercussão tão grande
nacional, como foi o caso, infelizmente, da tragédia de Petrópolis, me remete à minha própria fragilidade enquanto ser humano, né? A gente passa a vida ignorando as nossas fraquezas, as nossas fragilidades e, por exemplo, a questão da nossa própria finitude, né? Essa questão da mortalidade. Todo mundo fala, a única certeza que a gente tem na vida é essa, mas a gente não pensa nisso no dia a dia. E aí esse tipo de situação me leva automaticamente a pensar, né? Eu sou obrigado a pensar e a me deparar com essa realidade da nossa fragilidade da condição humana. É até engraçado porque a gente comentou, já que eu fui para lá, conheci algumas histórias, eu conversei com uma das coordenadoras da Cruz Vermelha. E ela falou que é difícil, por mais que ela seja acostumada com situações assim, volta e meia viaja, vai, encontra essas pessoas, não dá para se acostumar. Ela falou, não tem como eu não chegar, não sentir um pouquinho da mesma dor, eu deixar ali um alimento, uma certa ajuda, mas eu acabo voltando um pouquinho também emocionada com tudo que está acontecendo. Então a pessoa não se acostuma, não tem como, quem está mais em contato sempre ali. Sim, a situação, eu acredito muito, né, até pelo trabalho, as pessoas perguntam muito, como que você lida com essa questão do luto, da morte, enfim. E eu falo que eu acho que se a gente não se sensibilizar, está na hora de mudar de profissão, né? Até certa medida a gente precisa ter essa sensibilidade, ter esse contato, ter essa empatia para com o próximo, porque senão o trabalho fica muito vazio. E não vejo possibilidade de separar as coisas. É claro que a gente tem as técnicas, vai lidar com o manejo profissional, mas somos seres humanos, né? E aí tudo me afeta e eu afeto a tudo, todo o tempo. E o que você atribui, Joyce, essa resiliência que as pessoas têm para recomeçar, né? Porque às vezes a gente está numa situação que a gente está morno, né? Estamos vivendo nossa vida, a gente dorme, acorda, leva o filho para a escola, faz comida, come, trabalha, vai e volta. E de repente acontece alguma coisa, como é que eu faço para... por que as pessoas têm essa força? Da onde sai essa força, desculpa, para recomeçar? Na verdade, a resiliência ela é constituída, né? Desde da nossa infância, as nossas primeiras experiências ali em relação à perdas, a frustrações, tudo isso vai sendo construído. Por isso que a gente vê pessoas que têm uma facilidade maior em lidar com esses momentos, em superar, apesar da dor e da dificuldade, e algumas que são um pouco mais sensíveis em relação a tudo isso. A forma como eu vou lidando com as perdas, com as frustrações, com as situações ao longo da minha vida, vai refletir nos momentos mais impactantes, em como eu vou reagir, no meu tempo de reação também, diante das situações. Talvez o número de quedas que eu tenha tido ao longo da minha vida, quando vem uma situação ainda maior, é mais fácil de eu lidar com ela ou não? Eu não digo nem necessariamente a quantidade, né? Mas a forma como foi apresentada e lidada com a situação. Então, por exemplo, a criança, né? Desde muito cedo a gente tem a tendência a querer proteger e esconder as coisas das crianças. E até certa medida é compreensível, mas não é favorável. Porque quando essa criança ela começa a entender que a gente tem perdas, que as situações às vezes não saem da forma como a gente espera, que coisas ruins infelizmente acontecem, ela vai se fortalecendo psiquicamente para lidar com as próprias questões lá na frente. É vida real, né? A vida real não é sempre um mundo de fantasias. A gente precisa de uma realidade compatível com o entendimento e a idade daquela criança, mas ela precisa ter esse contato, né? Com a morte, com a perda, com a frustração, tudo isso fortalece muito para o futuro. Entendi. E olha, a gente vai trazer uma pessoa agora para a conversa, é a Débora e o Alexandre. Na verdade, eles são um casal, mas a gente vai começar falando da história da Débora, que foi muito resiliente ao longo da vida. Então, ela teve perdas, aprendeu a lidar com várias situações, mas teve um momento em específico que as coisas, né, embolaram e ela está recomeçando como sempre fez ao longo da sua vida. Vamos trazer a Débora para a conversa, vamos entender um pouco, fazer um resumo para fazer as pessoas entenderem quais foram os obstáculos. Oi, Débora, tudo bem? Oi, pessoal, tudo bem? Que prazer, me sinto muito honrada de fazer parte dessa conversa de vocês. Obrigada pelo convite. Conta pra gente, Débora, você estava num momento que sonhava em casar, né? Já vamos dar uma antecipada na história para a gente conseguir entender esse desfecho aí final. E você se desenvolveu, você vendeu trufa e você conseguiu realizar o sonho de casar, mas em um determinado momento, depois de ter conquistado isso, você resolveu
recomeçar em outro estado, foi isso? Na verdade já havia essa expectativa do casamento, uma nova fase, né, um novo ciclo, até em demanda aí de todos esses outros recomeços anteriores, então eu estava vivendo um sonho mesmo, e vivo ainda. Meu marido é maravilhoso, e a gente recebeu esse convite para poder cuidar de um negócio, na verdade, lá no Rio Grande do Sul. E foi, assim, um momento de bênção pra gente, né? A gente visou aquele futuro e vamos. Fomos sem medo, nos entregamos. A gente vendeu tudo que a gente tinha conquistado ali, comecinho de casamento, os presentes, enfim. Essa E a gente fase tão foi. gostosa, né? Que a gente monta a nossa casa, compra a nossa geladeira. E aí, de repente, vocês abriram mão disso para viver, né? Uma nova vida, né? E o que aconteceu lá? Foi de boa? Vocês se deram super bem? Vocês conseguiram conquistar tudo aquilo que vocês sonhavam ou não? Não, né? E esse é o ponto. A vida ela é muito variável e o mundo, como vocês estavam falando aí agora há pouco, não é essa fantasia, né? A vida ela é injusta, o pecado ele existe e isso nos tira muitas vezes a paz e nos rouba momentos como esse, por exemplo. Então a gente foi, claro, confiantes, mas deu tudo errado e não era exatamente como a gente imaginava. Só que daí já não havia mais o que fazer e logo, assim, sequencialmente veio a pandemia também. Foi um agravante pior. Então, realmente não havia mais o que poderia ser feito. E aí a gente se desespera, né? O nosso chão desaba. Ô, Débora, Oi? aqui é o Lucas. Boa tarde, tudo bem? Oi, Lucas. Débora, Tudo bem? e como que é isso daí? Você planejar, vou tentar agora uma nova vida, vou vender tudo que eu tenho aqui, eu conquistei esse meio tempo, tudo, chego lá, deu errado. Esse sentimento, poxa, eu planejei, pensei que fosse dar certo, eu me arrisquei aqui, mas agora deu errado. Esse sentimento, como é que foi você perceber que aquilo que você pensou, nessa possibilidade, não deu certo? A gente como ser humano, a gente corre para aquele cantinho escuro do nosso coração que é achar que Deus não se importa, né? Então você lança suas frustrações ali, porque, Senhor, depois de tantos recomeços, agora parecia que tudo ia dar certo, finalmente eu me casei, finalmente eu estou vivendo um sonho, e não deu certo. Então, assim, claro que é natural e é essencial que a gente realmente descarregue, né, as nossas dores ali, mas foi um sentimento desesperador. Porque agora não era mais só eu, né? Não era, eram duas pessoas, não era só o meu marido, era ele por mim, eu por ele, e a gente não tinha realmente o que fazer. E aí é complicado de lidar, é um sentimento que abate muita gente, né? E uma vez que você cai, para levantar é muito difícil, porque existem dores emocionais que são terríveis e paralisa mesmo, né? E você, Débora, você falou assim, não deu certo o negócio no Rio Grande do Sul, mas o casamento tá ok. E por conta dessa união, né? Você falou, agora não sou só mais eu dependo de alguém depende de mim. Como é que foi para vocês decidirem, né, recomeçar mais uma vez agora de volta a São Paulo? Sim, é essencial, assim, em momentos de tristeza, você ter com quem contar, né? No meu caso, graças a Deus eu tenho meu marido, como eu falei, é uma pessoa maravilhosa, é um presente de Deus para mim. E isso nos ensina também a ter esse olhar atento, né? As pessoas à nossa volta, vocês comentaram aí sobre as tragédias de Petrópolis. Então, a gente, principalmente como cristão, precisa desenvolver esse olhar atento, né? Porque nem todo mundo vai saber pedir ajuda, nem todo mundo tem com quem contar. E eu já havia passado por momentos na minha vida em que eu estive sozinha, literalmente. Então, graças a Deus ao meu marido, que foi a minha força, né? Ele foi realmente assim, um alicerce. E graças a Deus a gente passou juntos, com muita oração, claro, e essa convicção de que a gente só tinha um ao outro. Então isso já muda completamente o cenário. Agora, uma coisa que eu fico pensando assim, né? Não é fácil, né? Agora você está contando uma história, a gente está aqui de fora dessa história, né? Mas o que você acha que você tem, você falou, mencionou Deus em muitos momentos, muita oração, comunhão, esposo, mas o que você atribui, assim, essa força? O que você acha que você tem de diferente para ter conseguido superar
tantas perdas, tantos recomeços. Você olhando para você hoje, você consegue falar assim, nossa, eu tenho isso. Eu tenho Deus, sabe? Eu tenho a minha fé e graças a Deus por isso, louvado seja Deus por isso. Porque Deus, ele é um Deus de recomeço, sabe? Então, quando você... Primeiro que a gente sofre muito por não querer aceitar o sofrimento. Ninguém quer sofrer, né? Ninguém casa para que depois de meses de casado você perca tudo. Mas o Deus que a gente serve, ele é infinitamente maior do que aquilo que a gente imagina. Então, ele refaz quantas vezes for preciso. Então, eu me vi ali no momento da minha vida onde eu estava frustrada, né? Eu estava triste, claro, inclusive com o próprio Deus, de pensar assim, por que o Senhor me abandonou de novo? Mas foi necessário, em algum momento, eu compreender que o poder de Deus não tem a ver comigo, né? Deus, ele é Deus porque ele é Deus. Então, mesmo com o sofrimento do momento, ou seja lá qual for que eu estivesse passando, eu precisava crer nesse Deus. Crer em algo externo, né? Não só olhar para você, eu consigo, eu posso, mas sim numa força superior que é Deus. Agora, as pessoas que convivem com você, né? A gente tem relatos aqui da nossa produtora, mostram que você tem muito amor. Você acha que toda essa sua experiência te ajuda de alguma maneira a demonstrar isso para o próximo, né? Porque a gente está falando sobre empatia também, né? Então, como você já sentiu algumas coisas, hoje você consegue transmitir isso através de amor, de carinho, de atenção. É isso? Eu fico muito grata, muito honrada de ser lembrada dessa forma, né? Imagina que legado lindo. Mas eu acho que você tem duas escolhas quando você passa por situações difíceis assim. Ou você se agarra à sua dor, né? E agora você projeta em todo mundo que está à sua volta as suas frustrações, sua amargura. Ou você tem aí um antídoto para entender exatamente o que você não pode ser na vida. Então, se em algum momento eu me sinto sozinha, é necessário que eu olhe para o outro agora e entenda que a solidão, ela dói, ela machuca, ela tira da gente muita coisa boa. Então, que eu seja essa ponte, né? Se eu entendo que, por exemplo, eu já passei situações de dificuldade, não ter o que comer, e se eu olho para o próximo e vejo que ele está em situação parecida, eu seria muito injusta, né? Se eu não fizesse o que fizeram por mim ou que eu entendi que poderia ser feito por mim em algum momento. Então, isso é o que Cristo nos ensina e ser cristão é isso, né? Ser cristão é fazer pelo outro o que Jesus faria se ele estivesse exatamente aqui agora comigo. Então, graças a Deus, claro que não é fácil porque a gente é ser humano, não é fácil você driblar esses sentimentos, não é fácil você driblar os traumas, mas Deus, ele sempre, como eu disse, ele é um Deus de recomeço, ele refaz. E eu estou aqui, estou bem, graças a Deus, né? Hoje eu tenho certeza e convicção de que tudo que eu passei não me traumatizou a esse ponto, né? De, meu Deus, eu vou ser... Pelo contrário, eu me entrego a Cristo todos os dias, porque é necessário, é Ele que cuida de mim. E o que eu posso dizer é o seguinte, eu vivo para servir. Então, se eu tive que passar por tudo que eu passei até aqui, para ser um diferencial, né? Para ser lembrada por alguma coisa boa que eu fiz, amém. Então, louvado seja Deus por isso. Ai, Débora, que linda a sua história. E com certeza a Sarinha, que nossa produtora, tem razão. Você transmite, você tem humildade para reconhecer que isso não vem de você, mas ao mesmo tempo você se coloca como um instrumento nas mãos de Deus para ajudar outras pessoas. Muito obrigada por essa janela aí do seu trabalho para você conversar com a gente e inspirar novas pessoas, né? Imagina, gente, eu que agradeço de verdade, vocês são maravilhosos, um beijo também para a Sarinha, para todos aí, e contem comigo. Muito obrigada, um beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau. Ei, Joyce. E aí, vamos começar, não sei se a gente vai ter tempo, né, mas de repente separar, né, em caixinhas, parte dessa história, né, da Débora. Então, o começo é o que você falou, né? A pessoa teve uma experiência, aprendeu a lidar com as experiências do passado. Eu acho que ela não falou tão aprofundado, porque a gente nem teria tempo para isso, mas ela falou sobre isso. Então, essa parte a gente já falou no começo da entrevista com você. Sim. E aí, depois, essa coisa de ter uma fé, né? Na verdade, em situações difíceis, né? Em situações de perda, em situações onde a gente tem que se reconstruir, o que vai fazer muita diferença é eu ter um porquê, um para quem e um para quê.
né? E aí isso pode se dar de várias formas. A questão da fé é fundamental, né? Porque se a pessoa ela tem ali uma motivação, ela tem algo maior que ela para tentar buscar, e isso auxilia muito. Assim como também outros pontos, por exemplo, eu tenho filhos, eu tenho uma família por quem lutar, eu tenho objetivos, eu tenho a missão de ajudar os outros, mesmo diante da minha própria dor, né? Tem gente que, mesmo nesse momento, ainda está auxiliando, ainda está preocupado, ainda está cuidando da dor do outro. Então, ter essas motivações, buscar isso dentro de si, facilita esse processo de ter forças para me reconstruir, né? Para me refazer diante das adversidades. Chamou atenção nessa questão de que não deu certo. Vou pensar num plano B, vou tentar, vou atrás. E ela transmitir isso, ela podia ser uma pessoa mais para baixo, tudo mais, mas não, ela realmente transmitindo isso, contando, passando um certo exemplo para a gente, realmente agindo diferente com tudo o que aconteceu, realmente recomeçou e agora passando isso. Ela poderia realmente agir de uma forma diferente, tá realmente se questionando, um pouco mais triste, para baixo, mas a gente vê realmente esse diferencial. Aprende com tudo isso que aconteceu. Na verdade também, no início, né, quando acontece uma tragédia ou uma perda, a gente precisa de um tempo de refazimento. Né? Então, a gente precisa passar por esse processo. Como ela mesma mencionou, alguns questionamentos surgem, né, a gente fica abalado. A questão é conseguir levantar, né? Então, aquela situação, as pessoas hoje em dia, principalmente nessa sociedade moderna, elas têm muito uma questão assim do, por exemplo, não chore. Ah, não chora, não fica assim. E, na verdade, eu preciso, às vezes, chorar uma noite inteira para me refazer no dia seguinte, para acordar em condição de enfrentar a minha realidade e de lidar com ela. Né? Então, eu acho que... Sentir a dor, né? Sim. Não mascarar, ou como eu costumo dizer sempre, varrer para debaixo do tapete. Se está triste, está triste, né? A curto prazo, isso parece resolver a situação, porque eu dou conta daquilo ali. Mas, na verdade, eu estou acumulando, né? A médio, a longo prazo, isso pode trazer, inclusive, doenças. Né? Entendi. A conversa de hoje está interessante, está motivadora. A história da Débora mexeu assim um pouco comigo, porque quando a gente fala de tragédia, é um negócio assim gigantesco, e eu não estou tirando o peso que isso tem, a gente vai falar sobre isso, mas a gente também está falando sobre pequenas mudanças, ou que para a gente nem pode falar assim também pequenas, né? Porque a gente não sabe como que a pessoa está se sentindo, né? Mas olhando de fora, em comparação a uma tragédia de perda, ela também conseguiu lidar. E a gente quer saber de você aí de casa, como é que você tem feito para recomeçar? Recomeçar uma perda de um emprego, ou a perda de uma casa, ou uma batida de um carro, coisas que parecem ser menores, mas que você conseguiu de alguma maneira ressignificar. A gente quer conversar sobre isso no programa de hoje com você, trazer você aqui para essa conversa, mas agora é hora do intervalo e a gente volta já já. Muito boa tarde, estamos de volta com Entre Família, com um tema tão gostoso, falando sobre recomeços. Tragédias sim, questões difíceis sim, mas o importante é como você vai mudar, né? Como você vai recomeçar. E é isso que a gente quer fazer nessa tarde de hoje, é isso que a gente quer inspirar você. Então, entre em contato com a gente, manda a sua questão, se você tiver alguma dúvida ou se você quiser de alguma maneira também partilhar aqui da sua experiência para a gente aprender junto com a sua experiência, ok? Nesse momento agora a gente vai falar sobre um novo curso bíblico. A gente está falando A Procura da Verdade. Esse curso saiu, diria o Cris, se ele tivesse aqui, ó, saiu do forno, tem cheiro de novo. É um programa, é uma revista, um estudo bíblico que vai responder algumas questões. Deus existe? Por que eu devo confiar na Bíblia? A criação, como é que foi que aconteceu a criação? O que isso muda na minha vida hoje? Esse estudo todo feito novinho pela Escola Bíblica foi desenvolvido pelo pastor Felipe Amorim e vai responder questões básicas, mas não menos importantes para você continuar, para ter essa força, essa fé que a Débora falou que tem lá na nossa entrevista que a gente fez com ela, que ela falou sobre isso. Então você pode ligar agora, o número está aparecendo na sua tela, 21 27 31 21. 982444449. Olha, esse é o presente da Escola Bíblica Anjos da Esperança. Lembra que no mês passado a gente ficou fazendo propaganda, pedindo para você contribuir? A gente conseguiu. Serão 50 mil novos estudos bíblicos aqui, ó, para você saindo
direto da TV Novo Tempo, gratuitamente. É só você ligar lá, falar, olha, eu assisti o Entre Família, a Patrícia falou que tem um novo estudo, eu quero fazer parte dessa família, eu quero estudar um pouco mais a Bíblia e eu quero meu estudo. E a gente vai mandar inteiramente gratuito para você. Vamos lá agora, a gente vai continuar a nossa conversa. Lucas tem um VT especial. Eu queria começar falando, deixa eu falar. Não, por favor, por favor. Deixa eu falar, olha, quando a gente vai criar as pautas, né, do programa, a gente fala assim, Lucas, a gente quer uma coisa diferente. O Lucas é o nosso repórter do Entre Família. Ele é aquele que tem aquela linguagem, aquele olhar diferenciado, que aproxima a gente da história, né? A gente se sente parte da história. E a gente falou, Lucas, sobre recomeço, o que a gente tem mais próximo que aconteceu? E aí a gente lembrou dessa tragédia e falou, Lucas, acho que você precisa ir. E a gente não quer uma reportagem de 4, 5 minutos, a gente quer a história completa, o que você conseguir relatar. Eu sou carioca, né? Eu nasci e fui criada no Rio até meus 24 anos. E Petrópolis faz parte da minha infância toda. A gente ia para a Rua Teresa para comprar blusinhas de inverno, né? Porque a região serrana é mais frio e é muito barato, tem várias confecções lá. Então, assim, aquele dinheirinho que meu pai separava e falava, olha, somos 3 lá em casa, né? Então, meu pai incluía a minha mãe, então éramos 4 mulheres andando na Rua Teresa. Então, a lembrança que eu tenho de Petrópolis é de comprar, é de ver os museus, né? De participar um pouco da história que a gente via nos livros. E, recentemente, nas férias, eu falei para o meu marido e para os meus filhos, eu quero levar os meninos lá para conhecerem a história, o Museu Imperial, andar de chinelinho e tal. E a gente foi em janeiro. Aí, quando foi fevereiro, e aconteceu isso, aí meu marido, olha lá, aquele lugar que a gente foi, aquela rua que a gente passou. E aí a gente ficou bem assustado, né? E acho que essa coisa da empatia que a gente fala, né? A gente não vivenciou, mas a gente sentiu um pouco dessa história. E como é que foi para você, Lucas? Quando a gente pensa, conversa na reunião de pauta, vamos para tal lugar, vamos fazer uma matéria assim, eu sempre saio com pré-roteiro. Então já sei mais ou menos onde que vai ser, com quem eu posso entrevistar, tudo. Mas esse caso era muito diferente. Era uma tragédia. Eu tinha conversado com algumas pessoas, escolhi uma menina para estar comigo, andando por ali, mostrando até a experiência dela, falar um pouquinho sobre a experiência dela. O restante, as outras histórias, por onde eu ia conversar e tentar entender como estava a cidade. E foi exatamente o que eu fiz. Petrópolis eu não conhecia, nunca tinha ido para lá. Acabei ouvindo outras pessoas comentar sobre a cidade, tudo, a própria Patrícia comentando, sempre com muito carinho, Petrópolis, tudo, lembrando. Então eu fui e encontrei uma Petrópolis muito diferente do que eu já tinha visto, do que eu já tinha ouvido para lá. Então fui para lá, conhecer os principais pontos ali onde foi realmente bem afetado. O Morro da Oficina foi o principal ali, várias mortes. Então, como a personagem, ela foi me mostrando, contando, fui mostrar como está a cidade depois de um mês. Preparei então uma reportagem, essa primeira parte da reportagem, mostrando o local, alguns relatos, ajuda chegando e como as pessoas estão tentando esse recomeço. E é o que a gente vai ver agora nessa primeira parte da reportagem especial. Dessa vez, o meu destino não estava no cronograma de viagens. A cidade até tem o que oferecer, mas infelizmente, hoje eu vim mostrar o que a tragédia retirou. Em questão de pouco tempo, Petrópolis garantiu destaque nacional. Não por se tratar de uma cidade imperial, mas porque a cidade mudou de cenário e as coisas que realmente eram reais e valiosas tinham deixado de existir. Desceu o morro todo aqui, ó. Desceu tudo, a casa do Tim, isso é a Rua Teresa. A moto do Léo tá ali, ó. Desde a primeira imagem dessa reportagem especial, você percebeu que eu não estou sozinho. Em cada canto da cidade, eu escolhi estar junto de um morador que sentiu na pele o peso das palavras tragédia, medo, morte, perda, insegurança. Se tem alguém que pode me dizer com exatidão o que aconteceu naquele 15 de fevereiro de 2022, são eles. Olha só, depois de um mês da maior chuva já registrada aqui em Petrópolis, eu vim para cá para saber realmente como está o cenário, como está esse senso de recomeço dos moradores.
dos amigos, realmente quem foi afetado, da cidade no geral. A gente está aqui nos lugares mais afetados, tá? Então a gente vê aqui realmente a casa totalmente destruída, contorcido aqui, alguns metais, pedras, enfim, outras casas que foram danificadas aqui também, outras nem tanto, mas o barro acabou entrando. Enfim, a gente está conversando com os moradores, tentando entender como é que está sendo esse cenário, mesmo depois de um mês. A gente vê bastante destruição ainda, o cenário é impressionante. A gente vê móveis aqui que certamente vieram lá de cima. A gente vai ter uma imagem depois para mostrar um pouco esse espaço que caiu, que veio deslizando. São casas ao lado aqui, aqui era tudo casa aqui. Eles estavam contando que tinha uma escada aqui para realmente dar acesso ao alto do morro. Agora é lama, destroços, pedaços de concretos aqui e tentando recomeçar. A gente vai entender, conversar com os moradores da cidade, do bairro, tentar entender como está sendo esse pós-tragédia. A primeira pessoa que me recebeu foi a Manu. Apenas 21 anos de idade, ela já presenciou algo que certamente marcou a sua vida. Ela estava na faculdade quando se deu conta de que aquela chuva não passava e que era algo muito diferente. Só que ao invés de sair da cidade, ela preferiu agir. Bom, eu acho que principalmente quando você mora num lugar, quando as pessoas que trabalham para você no mercado, que viram você crescer, que consertam seu carro, elas precisam de ajuda, isso fala um pouco mais alto no seu coração, uma vontade de, tipo, é o seu povo, eles precisam de ajuda, hein? Você tá bem, você pode fazer alguma coisa, então, porque você não tá fazendo alguma coisa. E eu cheguei para Minas, para casa dos meus pais, para acalmar depois de tudo que eu tinha passado. Em menos de 24 horas eu estava aqui de novo e acho que foi a melhor coisa que eu podia ter feito, não só por eles, mas por mim. E ela mais que depressa procurou como colocar em prática a sua vontade de ajudar. É muito interessante como, no momento como esse, você larga tudo. Você larga o seu trabalho, você larga a sua família, você precisa ir. E é muito uma abnegação. A gente comia uma vez por dia, uma cantinha que vinha da onde fosse, dormia pouco, porque a sua cabeça fica a mil. Mas, enfim, foi dessa forma que a gente pôde ajudar e eu faria 1000 vezes e continuarei fazendo o que eu puder, enquanto precisar. Difícil se distanciar de uma situação dessa. A Manu, que nem tinha família ali, quis logo saber como ajudar. Naquele mesmo momento, eu percebi um senhor gravando um vídeo e narrando o que via, junto de um pouco de lembrança que restava em sua memória. Ele era um antigo morador do Morro da Oficina e se emocionava pela sua família e por amigos que perderam a vida. É muito triste, cara. Muito triste. É muito triste. Porque além de, se você tá com a minha família, né, meus tios, meus primos, todos desabrigados, tem ainda mais essa tragédia da amiga que perdeu toda a família dela, toda tá aqui. Foram resgatados semana passada, eu acho. Eu não vim aqui porque eu não tive coragem. Tô vindo hoje, mas uma situação que realmente fica sem chão. Sem chão, porque eu fui nascido e criado aqui. E caminhando ali naquela região, ainda se vê muita destruição e muita tristeza. A gente está aqui no pé do Morro da Oficina ainda. Tem esse muro quebrado, esse condomínio. O que aconteceu? A lama que desceu de todo o morro aqui acabou empurrando e derrubando. E você vê ainda aqui a marca da lama nas paredes dos prédios ainda. E você estava aqui, você chegou depois de uns dias, ainda viu o cenário ainda bem caótico, né? Sim, eu tenho um amigo que mora, acho que naquele primeiro prédio, no primeiro andar, e bem na hora que o muro rompeu e ele ouviu o barulho, ele saiu pela porta para ver o que era, a lama já estava na altura da cintura dele. Então a lama escorreu por aqui, por todo o condomínio, atravessou e foi parar na rua. Essa vala que vocês podem ver aqui, uma semana depois, quando eu vi aqui, é a primeira vez que eu tô vendo ela, na verdade, porque quando eu vim, ela já era inexistente, era impossível andar nesse paralelepípedo aqui também. A gente chegava só ao início dos corredores, aqui era impossível, precisou de mais de 15 dias para tirar. E ao mesmo tempo que chama a atenção é como a solidariedade chega. A Manu é um exemplo de quem se doou por quem nem conhecia. Também tem aqueles que sempre ajudam em situações assim, só que parece difícil se acostumar.
Cada atendimento é uma emoção diferente, é uma história diferente. Não é só você entregar uma cesta básica. Aquele alimento, ele tem uma história, ele tem uma vida. Ele tem todo um significado, tá? É complicado explicar cada história, cada momento, né? Que a pessoa ela pega o alimento, ela deixa um pedaço dela ali, porque ela precisa falar, ela precisa desabafar. Vida que muita gente construiu em Petrópolis. Saí dali e fui para a principal rua comercial da cidade, que certamente você já ouviu falar ou até mesmo já visitou. Mas com certeza não foi a mesma rua que encontrei. Olha só, agora eu tô aqui na rua Teresa, que é o maior polo de moda da região serrana do Rio de Janeiro. E o que acontece? Aqui também houve um deslizamento, aconteceu um deslizamento. Eu vou chegar até um pouco mais perto para você ter uma noção do tamanho da rocha que acabou deslizando lá de cima. A gente vê aqui, ó, a gente tem concreto, tem parede, tem madeira que certamente era do teto, enfim. Caiu e veio arrastando tudo. Aqui realmente um comércio, quem sabe. Tem uma outra rocha lá pra frente, muito grande. Tem um pessoal trabalhando para poder quebrar essa rocha, para tentar voltar ao normal, limpar essa área. Se a gente vir um pouquinho mais para cá, a gente vê uma outra residência, um outro comércio aqui do outro lado, telhado todo desfeito já, parede quebrada. Tem um tronco de uma árvore muito grande que está ali também. Enfim, você vê a violência que foi essa queda dessa rocha aqui, ó. Porque ela veio arrastando. Enfim, toda essa lama foi para a rua, agora já está mais limpo. O cenário está começando a mudar, mas volta e meia, em vários pontos da cidade, a gente vê o resultado dessa forte chuva que foi no dia 15. E daqui a pouco vamos conhecer outras histórias. Uma delas é do Ronildo, que ficou embaixo da lama por mais de 2 horas e contou os planos para recomeçar a sua vida depois de perder tudo o que tinha. Lucas. Revivendo. Lucas está sentindo antes, durante, depois, e a matéria ficou muito tocante. E, para mim, me chamou a atenção na hora da mulher da Cruz Vermelha, né? Sim. Porque se ela lida com tudo aquilo e mesmo assim ela ficou abalada, imagina para quem perdeu, né? Eu estava descendo do morro da oficina, aquele morro que foi mais afetado, onde eu conversei com a Manu, tudo. Eu estava indo embora, aí a Cruz Vermelha chegou, estavam distribuindo água ali para os moradores. E me chamou a atenção também os moradores, oferecendo alguma ajuda, um pouco de água também para eles, tentando cuidar. Eu conversei com uma moradora, ela falou que eu vou tentar ajudar, oferecer um pouquinho que eles estão fazendo pra gente. Eu estou na área de risco, a moradora está na área de risco ainda, a Defesa Civil falou que não é para ficar ali, mas que ela não tem para onde ir. Ela falou, eu vou continuar aqui, mas o pouquinho que eu puder fazer para eles, estão fazendo tanto pra gente. Ela não quis gravar, não quis aparecer, mas depois eu fui conversar com essa mulher da Cruz Vermelha. Conversei, perguntei, falou, olha, eu lido com isso aqui sempre, mas não tem como ir para minha casa, sair daqui e voltar, não tá envolvida, se emocionar, sentir um pouquinho da dor deles. Então é algo que eu tô super acostumado. Ela falou, tô acostumado, eu vivo isso sempre, mas não tem como. A gente sai, se preocupa, a gente vê as histórias, conversa. Eu tento tentar dar um apoio, dar um abraço, ouvir cada pessoa. Acho que é um pouco do que você falou, né, Joyce? Você é um ser humano, né? Então, por mais que você tenha as técnicas, no caso dessa especialista, ela é um ser humano e aí nessa hora se mistura, né? Um pouco do profissional e o pessoal, né? Com certeza. E o plano, né, de primeiros cuidados psicológicos, nesse caso das tragédias, que foi estabelecido em 2015 pelo Ministério da Saúde, Organização Mundial da Saúde, todo em parceria, ele estabelece que esses profissionais, eles também precisam, na medida do possível, ser assistidos, porque eles também recebem um impacto, né, emocional agudo ali, independentemente do tempo de experiência. Tudo vai depender da forma como você está vendo, o que está acontecendo, a sua estrutura emocional do momento, uma série de fatores. Então, na medida do possível, além dos afetados, os profissionais também precisam dessa assistência para dar conta e ter condição, efetivamente, de fazer esse suporte. E tinha uma grande quantidade de ajuda chegando ali. Pessoas, às vezes, de longe mandando ajuda. Vai ser um caminhão da minha cidade que vai chegar com um tipo de ajuda para lá, vou tentar ajudar. A Manu, ela estava contando, os pais dela moram em Minas, os pais ligaram, vem para cá, vem para casa, sai daí.
Ela falou que conseguiu ficar, mas pouquíssimo tempo falou, eu vou voltar para Petrópolis. É a cidade onde eu estudo, onde me abraçou, atualmente é a minha casa. Não tem como eu deixar a minha cidade agora, que eles estão precisando de ajuda. Então eu vou para lá, vou me juntar com alguns amigos. Ela falou que procurou alguma instituição para poder organizar. Ela falou, eu pegava o meu carro, a polícia ia abrindo o caminho, lugares que eu não podia passar, que era contramão, a polícia abrindo para a gente poder chegar. Ela falou, não, comentou no VT, eu comia uma vez por dia, dormia pouco, não tinha, era um cenário diferente. E ela saiu de lá, 21 anos, ela falou, não tem como eu não ajudar de alguma maneira. São pessoas que eu não conheço, mas não tem como eu ficar sozinha, vou para um lugar tranquilo, enquanto eu lembrando que a cidade onde eu moro atualmente está daquele jeito. E esse é um ponto importante e pode ser favorável nesse recomeço, nessa reconstituição, né? As pessoas que estão ali afetadas, mas estão em condição física, principalmente, elas merecem e devem ter essa autonomia respeitada, de eu quero ajudar, eu posso contribuir dessa maneira. Às vezes a gente foca muito no proteger, no poupar, e além de tudo que aquela pessoa já perdeu, eu estou tirando a autonomia dela e o direito de se sentir útil nesse momento. Eu achei interessante, né? Porque nos bastidores a gente acaba conversando. O Lucas falou que ela estuda administração, né? Então, ela não é da área da saúde. Então, nessas horas, né, de alguma maneira, ela até buscou os dons que ela tinha, né? Porque para você aprender a administrar, gestar uma situação, né? E tocou do jeito que ela conseguia. Isso é muito interessante. Agora, a gente vai dar uma pausa nessa história de Petrópolis. Depois do intervalo, a gente tem mais histórias que o Lucas trouxe pra gente. Mas agora a gente quer ouvir você de casa. Acho que já tem interação chegando. Vamos trazer você para a conversa. Gil Batista Costa, o que ele está dizendo, Lucas? Olha só, ele está falando o seguinte. Aqui em Medeiros Neto, na Bahia, ficamos ilhados. O meu comércio ficou cheio de água. 70% dos comércios perderam tudo. Não me abatiam facilmente e superei a crise com o amparo do Pai. Alguém realmente que veio realmente ajudar, falando um pouquinho também, amparo do Pai. E teve uma outra questão, como as outras pessoas ajudando, que nem ela falou que recebia, a própria Manu, recebia ajuda de outros amigos, apoiando o que ela estava fazendo, tudo. As pessoas afetadas por lá também, pessoas de longe, ela falou, cara, que legal poder saber que outras pessoas estão se preocupando com a gente, estamos aqui, pessoas que às vezes a gente não conhece, pessoas que não sabem nem geograficamente onde que fica Petrópolis, mas que de alguma maneira se preocupa, tentando de alguma maneira diminuir ali aquela dor, né? Essa união acaba fortalecendo muito também, né? Porque daí você recebe o carinho, o amparo, a solidariedade e é o sentimento, principalmente a gente ouviu pessoas que cresceram lá e que passaram a vida toda em Petrópolis, o sentimento de pertencimento que você, de certa forma, vê levado com essa tragédia e que ele se restabelece de alguma maneira através dessa união com pessoas de outros locais, com pessoas que, de repente, nem tiveram nenhum contato com o local, mas que se sensibilizam, né? A gente está falando de rede de apoio, né? Esse é um tema que a gente fala sempre aqui no Entre Família. Obrigada, Gil, pela sua participação. Eu acho que, de alguma maneira, você quis falar ali o pai, você estava falando de Deus também. E a gente entende, né? A Joyce já falou sobre essa fé, sobre essa vontade, sobre essa coisa que está além do ser humano, né? E que motiva a gente a continuar. Obrigada pela sua participação. Você também pode participar. Manda para a gente sua interação. O telefone é... Ai, qual que é, aqui, Lucas? deixa comigo aqui, ó. É o 12983150249. Vou falar mais um pouquinho aqui, devagar, para eu também conseguir decorar. Porque eu sei que o Cris, de cabeça... Decorou nada que tá escrito aí, seu Lucas. Eu tô com uma colinha aqui, mas é segredo nosso, não é mais. A gente vai continuar. É o 12983150249. Você pode participar. Eu sei que tem gente já mandando interação, participando também. Tem o QR Code. Tem o QR Code, para ficar mais fácil. Pega Vai o celular direto. aí, ó. Vai ali no cantinho, ó. Rapidinho você consegue também conversar com a gente. Então, a gente pode continuar daqui a pouquinho, então? Daqui a pouco, Lucas. Chama o intervalo. Então, vou dar esse tempinho pro pessoal poder... você falando. Tô com orgulho demais. Ótimo. Então, faz o seguinte, aproveite esse intervalo, então, já vai mandando sua participação. Tem uma equipe lá olhando tudo que você está mandando para poder conversar com a gente também, poder participar. A gente vai com um breve intervalo e volta já. Estamos de volta com o Entre Família. Olha, não esqueça da interação. Estou esperando sua interação. Daqui a pouco a gente vai conversar um pouquinho mais sobre isso, saber quem está aí do outro lado participando, acompanhando o nosso programa. Mas, pá, a gente no bloco anterior assistiu a primeira parte do VT lá de Petrópolis. Eu mostrei um pouquinho sobre como está
a região, ainda fui depois de um mês para lá, conheci algumas pessoas, essas pessoas compartilharam, falaram um pouquinho sobre ajuda. Mas a gente terminou o VT falando sobre a Rua Teresa. Eu fui para aquela rua, não conhecia, outras pessoas tinham comentado sobre ela e eu encontrei uma rua totalmente diferente. Eu fui para lá ver como é que estava e tem uma parte de um morro ali que realmente várias casas vieram abaixo. Mas de longe eu avistei um rapaz que a casa dele estava intacta ainda. Eu fui dele para conversar e a partir dele conhecer a história dele, conhecer a história de outras pessoas e também de um personagem que sobreviveu. Ficou mais de 2 horas embaixo da lama ali, saiu com vida e agora recomeçando. Ele contou também um pouquinho mais sobre essa experiência, é o que você vai acompanhar agora. A minha primeira percepção da Rua Teresa foi diferente do que eu já tinha escutado. O som de uma rua com muitos clientes indo e vindo, conversando. Tudo isso deu lugar e vez aos trabalhadores que buscavam quebrar o silêncio de uma cidade que sofreu e ainda sofre depois de uma tragédia. Um pouco mais pra frente, eu encontrei outro local que já foi chamado de lar por muitas famílias. Algumas casas continuam em pé, mas a própria Defesa Civil recomenda que não sejam tratadas assim. E eu não me contive em apenas ver lá de baixo todo esse cenário. De longe, eu avistei o Wilson olhando e quem sabe relembrando tudo o que aconteceu. Eu subi pelas escadas danificadas que permaneceram e fui ao encontro dele, que gentilmente e ainda emocionado contou que lugar era aquele que até mesmo ele não reconhece mais. E aqui na frente do casa? Tudo. Tinha casa de 3 andares aqui, tinha casa embaixo, uma casa grande ali, nosso amigo Marcos, entendeu? Mais embaixo, um estacionamento do posto de gasolina, tá? Algo estava para acontecer e aconteceu. Em questão de segundos, todo o morro veio abaixo. Então, naquela afobação, nós conseguimos pular para o lado de lá e aí, quando estamos só os troncos, começou a descer tudo. Quando nós descemos com muita dificuldade para lá, saímos lá na galeria, que nós vimos o volume a proporção de carros já em cima, em cima dos carros. O meu concunhado estava ali embaixo da marcenaria ali, ficou preso ali, que a gente não conseguia mais ir lá tirar ele na hora, né? Para mim, foi um milagre de Deus, porque quando chegamos embaixo com a minha cunhada, aquele desespero todo, né? Eu falei, não, ele tá bem, mas eu já estava como perdido. Foi quando chegamos lá, todo mundo se abraçou. Aí nós fomos ver a proporção. Já sua esposa contou também a sua experiência, mas sua gratidão era nítida. E hoje eu tô fazendo faxina na minha casa, como se fosse um dia normal, dando glória a Deus e tudo como se fosse normal. Eu me emocionei bastante ao analisar com eles o que aconteceu. Eu não sei se você prestou atenção, mas o Wilson comentou sobre uma pessoa que ficou embaixo dos escombros. Só que ele ficou justamente num pequeno local que foi preservado. Isso fez com que ele saísse vivo depois de mais de 2 horas embaixo da lama. No dia seguinte eu fui conversar com ele. Seja bem-vindo, essa é a nova casa do Ronildo. Marquei com ele no dia em que ele estava dando os últimos retoques no seu novo lar, colocando um pouco de cor na sua nova história, depois de tudo o que aconteceu. Eu fiquei preso na marcenaria, só que eu tinha uma porta de acesso na parte de trás da minha marcenaria também. E quando se rompeu um pedaço de uma parede para baixo, para o posto de gasolina da minha marcenaria, esse pedaço de parede foi exatamente num cômodo. Era um quarto, era uma kitnet que tinha na parte de baixo, que tinham 2 crianças, que moravam o Leandro, a Tatiana e os 2 filhos deles. Justamente a família que ele ajudou a salvar e deu uma chance de recomeço. Mas ao mesmo tempo, ele só queria mais tempo com quem ele amava. Eu sobrevivi à queda de tudo. E no momento que eu estava ali, que a gente ficou praticamente 2 horas e meia preso com lama, com água, e a água não baixava, e a gente tentando fazer a água baixar com os pedaços de madeira, tentar abrir caminho para a água ir embora. E pô, você vê 2 crianças, uma criança de 4 anos que praticamente ficou em choque, o menino não falava, eu não sei o nome dele, mas a menina, ela só gritava e me agarrava e pedia, pelo amor de Deus, não me deixa morrer, eu não quero morrer. Entendeu? Então, é uma coisa que eu falei com minha esposa, eu quero tirar da minha cabeça, só que não sai. O barulho de tudo desabando não sai. Você está dormindo 3 horas da manhã, passar um carro, você se assustar, acordar e não conseguir dormir mais. Entendeu? E eu só pensava mesmo na minha filha e na minha esposa. Até me desculpa, cara.
Eu não gosto nem de tocar, entendeu? No assunto, eu não gosto. E se tratando de tempo, agora é um recomeço. Mas isso graças a um tal de Vinícius que ele volta e meia comentava, e eu quis saber mais. Porque se não fosse ele, a minha esposa e a minha filha tinham ficado na barreira. Tinham ficado no desastre que deu lá. Tinha ficado. E assim, não é 80% de chance, é 100% de chance. 100% de chance. Eu tô te falando de coração. Herói? Li muito herói em quadrinho, mas herói pra mim hoje é o Vinícius. Herói pra mim hoje é ele. Fui conhecer esse herói no mesmo local que eu comecei essa reportagem e que, felizmente, no dia 15 de fevereiro, ele estava ali. Você tem essa noção que você foi fundamental nesse momento de que essas pessoas ainda estejam vivas depois de tudo que aconteceu? Cara, não, eu não tenho a noção do que aconteceu, o porquê eu tive tanto dessa coragem, né, vamos dizer assim. É surreal, cara. Só na hora você acha assim, você fala, cara, não é possível que eu vou morrer. Eu vou tentar tirar a pessoa, né? Não acredito que eu vou morrer agora sim, mas se eu for, eu vou tentar tirar pelo menos a galera, que eu acho que não tem mais o que fazer. E claro que comentei com ele que o Ronildo contou sobre o herói que ele foi para salvar tantas vidas. Descobri que a esposa do Ronildo, na verdade, era a tia do Vinícius. Mas que você foi fundamental, porque hoje ele tá indo para um lugar diferente, recomeçando, e porque você conseguiu trazer e dar uma nova chance. Cara, na hora a gente só pensa na família, assim, na galera que a gente mais gosta, né? E aí não medi esforço, né, pra tirar minha tia, né? Sempre fui grato por ela, tudo que ela fez por mim desde pequena. E depois de tudo que isso aconteceu, e aí eu com a moto de amigo emprestado, cara, eu ia, pegava a cesta básica, levava pra ela, até o momento que ela falou, cara, não preciso mais das coisas, eu já tenho tudo aqui. Aí que eu fui pensar em mim, sacou? Falar, cara, porra, meu carro foi embora, não sei o que eu vou fazer também, mas a minha prioridade, eu só pensava, cara, minha tia perdeu tudo, ela não tem as coisas, sabe? Colocou o próximo em primeiro lugar, deu ao próximo a chance de recomeçar, sem se importar se ao arriscar a sua vida, ele teria a mesma chance de um recomeço. Eu sei que eu vou dar a volta por cima. Eu tenho anotado, sabe, todo mundo que fez por mim, que faz, que tá me abrigando. A mãe da minha namorada que tá me abrigando, o amigo que tá me abrigando também. Sabe, eu tenho o nome de cada um, porque eu tenho certeza que um dia eu vou poder retribuir isso pra ele, sabe? Esse meu lado de ser grato, cara, isso... Cara, nunca vou esquecer, sabe, de quem fez por mim e quem faz. Logo você que fez muito por tanta gente. E agora aqui, essa é a sua casa, nova casa? É minha casa, graças a Deus. Aqui agora é minha nova casa, consegui, sabe, fazer o aluguel social, a gente está vindo aqui fazendo uma reformazinha aqui, agora vai ser o nosso canto. Aqui eu falei com a minha esposa, eu vou ficar aqui, até quando Deus quiser eu vou ficar aqui. Eu só quero agradecer por você compartilhar sua história, tudo que aconteceu e o mais importante, esse recomeço, essa nova fase, mostrar a nova casa, esse sonho agora que está começando, a filha em faculdade, vocês pensando, já convidando. Obrigado de verdade, viu? Não, por eu esse que agradeço. Momento, viu? Eu que agradeço. Tá bom. Obrigado, irmão. Obrigado mesmo. Dá força aí. Desculpa aí Daqui pra frente é só recomeço. Eu tô com vida, né? Teve gente que perdeu tudo, teve gente que perdeu família, cara. Meu foi material, mas é um recomeço. Cara, eu só tenho a agradecer por você reservar um tempo para conversar com a gente, compartilhar como é que foi. E é realmente um prazer conhecer, porque eu conversei com todo mundo falou muito sobre você, que você foi a pessoa que pensou, que agiu, não mediu esforço para tentar buscar alguém. Ele acabou contando que ele é muito grato, que hoje ele tá com a família dele, começando uma nova vida, recomeçando, porque você agiu, trouxe elas para cá e elas estão bem. Então, cara, obrigado por você estar conversando com a gente, prazerzão aí. Prazer conhecer cara, vocês. Força, viu, mano? Obrigado. De verdade. Muito obrigado mesmo. A cidade imperial que guarda tantas histórias, agora passa a ter mais essa. Não se trata de uma que traga orgulho. Muito pelo contrário, nem queríamos. Mas não será esquecida. Vidas sempre serão lembradas.
Cada canto desse lugar guarda uma lembrança que emociona até mesmo quem não foi afetado diretamente, mas que indiretamente deseja uma nova página nesse livro e que daqui pra frente a história não seja de uma cidade de tragédia, mas de uma cidade de recomeços. Olha só, é muito difícil mensurar o que aconteceu. Eu, lá de São Paulo, vi por vídeos, fotos, li, tentando entender um pouco o que aconteceu aqui em Petrópolis. Esse daqui é só mais um dos locais que foi afetado, brutalmente afetado, quando a encosta caiu e veio destruindo tudo. Vidas foram interrompidas, sonhos interrompidos também. Eu vim para cá para tentar entender como é que está o clima na cidade. Conversei com moradores, pessoas que foram diretamente afetadas, outras não, mas que, em semelhança, têm aquela coragem de seguir em frente, têm essa vontade de recomeçar. Eu vim entender como isso funciona. Eu, numa ocasião dessa, não sei como de fato eu reagiria, mas eu vim para cá entender e volto agora para São Paulo, para minha casa, para minha realidade muito diferente. Aprendi muito com eles. E ficou bem claro que isso aqui, claro, eles não vão esquecer. É algo totalmente diferente. Eles não esperavam que fosse com essa total brutalidade, mas que também não vão desistir. É Petrópolis tentando seguir em frente depois da tragédia. E aí, Lucas? Eu tô aqui emocionada com você e eu fico imaginando o que não se passa pela sua cabeça, você que esteve lá, teve essa experiência. A gente tem uma interação antes da gente começar a comentar aqui. Não queria perder essa emoção, mas a gente tem a Rosilene Evangelista. Matéria maravilhosa, apresentada pelo repórter Lucas. Emocionada com o programa de hoje. Estamos todas, Rose. A Regina Aparecida, parabéns para o Lucas Nascimento pelas reportagens tão boas. Parabéns para vocês do programa que eu procuro assistir todos os dias. Obrigada, Regina. Obrigado, viu? De verdade, de verdade. Ai, muita emoção, né, a gente assiste, você pode ter pensado, nossa, ele já fez, já voltou. Já viu tantas vezes, né? Mas você vai revivendo e você acaba... Vamos comentar duas sensibilidades aqui, né? Eu, como diretora do programa, não posso deixar de comentar. Márcio arrasou nas imagens, a sensibilidade, o olhar, a fotografia, são coisas que a gente olha aqui por detrás. E a edição do Felipe também, né? A trilha certa, o momento certo. Então, a gente que não vivenciou, através desses elementos, a gente consegue ter um pouquinho, assim, do que você vivenciou na prática. Desculpa cortar a sua emoção. Não, é totalmente justo acabar citando o nome deles, porque é um trabalho em equipe. A gente vai para lá, eu penso do jeito, mas o Márcio, às vezes, tem outra ideia, Lucas, eu faço esse tipo de imagem. Lucas, olha, eu pensei desse jeito aqui. Aí vem o Felipe, pensa numa trilha, olha, eu posso colocar esse tipo de arte aqui nesse momento que vai ser legal para poder ressaltar essa parte. Então, é um trabalho em equipe, não é só meu. Eu fui lá, eu só realmente entendi o que está acontecendo e organizei. Você não tem o Márcio para poder fazer uma imagem legal, depois o Felipe editar, não tem como fazer um resultado legal pro pessoal de casa. Mas elogio, Lucas. Texto maravilhoso, sensibilidade, jogo de palavras. Já te falei isso, né? Sim. Não é só rasgação de seda, mas o Lucas ele consegue falar de tragédia e falar de brincadeira. Ele passeia por todos os cenários de forma assim divina. É por isso que é meu garoto. Muito obrigado mesmo. Muito feliz pela confiança. E a gente acaba voltando, a gente não tem como se desvincular. Eu voltei numa sexta-feira de lá, das gravações, e no domingo choveu muito forte, voltou a chover muito forte em Petrópolis. E eu, analisando o que estava acontecendo, acabei me preocupando. Algumas pessoas que eu entrevistei mandando mensagem. Então a gente acaba ainda tendo... Como é que vocês estão? Está tudo bem por aí? O que está acontecendo? Então não tem como deixar de se desligar ainda. Tem gente que fala, bom, jornalista não pode se envolver, não pode estar ligado. Se eu tiver que fazer, sou o pior jornalista de todos. Não tem como a gente não estar ligado, se envolver, se preocupar. Então, a gente volta com uma história dessa, é uma responsabilidade poder passar tudo isso, fazer jus a tudo que eles estão vivendo e que passaram, né? Com certeza. E Joyce, fala pra gente, a gente falou muito, e até nos bastidores, né, sobre esse envolvimento. Eu não queria voltar a esse assunto, mas a gente falou sobre isso nos bastidores, né, da sua profissão. O Lucas está falando isso aqui de novo e a gente pode levar isso também para a gente que está um pouco afastada, né?
como que a gente se envolve e não se envolve? Qual que é o limite? A gente fala muito da empatia e ela é extremamente importante, mas para o trabalho, né, para a técnica, para a gente conseguir ter condição de ajudar alguém, porque se eu me envolvo emocionalmente, não tem como não se envolver, somos seres humanos, né? Compartilho do que você disse, se depender disso também estou no caminho errado, mas a gente precisa conseguir, de certa forma, ter condição para ajudar, para auxiliar, para mostrar, né, para trazer essas informações. Então, eu costumo dizer que eu gosto mais do sentido da compaixão, porque a compaixão, ela permite que eu auxilie, ela permite que eu faça o meu papel, mas com um distanciamento seguro para que as coisas não se misturem e eu não atrapalhe o processo da pessoa e não me perca tentando fazer isso, né? Então, quando eu tenho compaixão pelo meu próximo, quando eu tenho esse sentimento, né, que é já o mandamento, né, do amor ao próximo, efetivamente, eu consigo utilizar aquilo que eu sei e tentar lidar com aquilo que eu sei em prol do próximo, né? Na empatia, dependendo da sensibilidade da pessoa, a gente se perde um pouco mais. E aí, se eu me perder, eu não consigo nem ficar bem e nem auxiliar outra pessoa. Então, é o cuidado do cuidador, né? Qualquer pessoa que precise cuidar de alguém precisa estar ok para ter condição de fazer isso. Muito bom. Várias histórias, Eu falei aqui no intervalo com a Joyce, falei assim, um programa leve, pesado e construtivo, tipo, tudo ao mesmo tempo. É o Entre Família, que mexe com a gente como profissional, que mexe com a gente como direção e, tipo, eu estou bem feliz com o programa de hoje. Espero que você também esteja sendo ajudado e que você compartilhe com a gente a sua história. Agora, nesse momento, a gente vai para um breve intervalo e volta já já. E o Entre Família está de volta com esse programa tão inspirador, com reflexões que a gente está tirando para a nossa vida. Espero estar podendo ajudar vocês aí de casa também. Agora, falando em ajuda, falando sobre empatia, esse mês de abril, Revista Novo Tempo volta mais uma temporada de um quadro para lá de especial. Agora a gente tem aqui a Darcy, que gravou um recadinho. Nosso programa sempre traz boas notícias e por isso durante todo o mês de abril, aqui no Revista Novo Tempo, você acompanha o Jogo da Empatia. Nesta temporada você vai poder torcer para cantores, influenciadores, apresentadores e pastores que toparam fazer parte do jogo mais solidário do Brasil e, claro, ajudar projetos da ADRA, porque quem ganha esse jogo não são os participantes, mas os projetos que eles representam. Eu espero você aqui no Revista Novo Tempo, de segunda a sexta, às 6h45 da noite. Muito bom, a gente está de volta com esse projeto, com esse quadro para lá de especial. E como a Darcy falou, quem ganha são projetos sociais da ADRA. Olha, quando a gente vê essas coisas de tragédia, ajuda humanitária, eu me recordo muito da época que eu era repórter e eu fiz muitas matérias em projetos que a ADRA ajuda, auxilia. E são muito emocionantes as histórias, eu acho que tem tudo a ver com esse momento que a gente está passando, pós-pandemia, pós mais ou menos, porque a gente ainda está tomando alguns cuidados. E a gente tem pessoas conhecidas, tanto do mundo cristão, né, no mundo cristão, tanto da música, apresentação, pastores, e a gente vai trazer para vocês essas histórias, essa competição saudável, vamos dizer assim. Revista Novo Tempo, de segunda a sexta, às 18h45, aqui na TV Novo Tempo. E agora, Lucas, a gente tem mais coisa para falar dessa série de reportagens. Vamos... Série não, né? É bem que eu queria uma série. A gente estava falando de quadro, aí eu... Isso, já veio na cabeça já veio na cabeça, quadro. aí, ó, já fica a ideia aí, ó. Já fica aí uma sugestão. Não tô. Não tá errado, não. Eu gostei da ideia, inclusive. Mas fala pra gente aqui o que a gente estava conversando, né, Joyce? A gente estava conversando sobre a questão desse rapaz no final, sobre o trauma, e aí você fez um comentário, vamos trazer para a conversa, porque as pessoas não estavam aqui. Sim. Na verdade, ele comentou, né, em relação a ouvir os barulhos, a ter a imagem das crianças que ele estava ali próximo, auxiliando em mente, e que isso, de certa forma, não sai, né? Aí a gente precisa entender que para a pessoa ter um trauma ou desenvolver alguma patologia em relação a isso, a gente pode considerar a partir de um determinado período. Porque todas as pessoas que estiveram envolvidas em situações traumáticas, impactantes, por um certo período elas vão manifestar alguns sintomas, sim, né, em relação a esse trauma e está dentro do esperado. Então, estima-se dentro da teoria que a partir de 30 dias
passado o evento, a pessoa ela já precisa ter uma redução significativa desses sintomas. Caso contrário, já pode caracterizar um transtorno de estresse pós-traumático, pode gerar algum tipo de patologia. Então, a gente precisa se atentar, porque além desses primeiros cuidados com a saúde mental que voluntários fornecem nessa situação, né, vários psicólogos voluntários vão lá, participam e contribuem, às vezes as pessoas vão precisar ali, a longo prazo, para viver com seus lutos, que nesse caso são lutos simultâneos, né, de várias perdas ao mesmo tempo, para lidar com o trauma, que de repente desse tipo de situação que vivenciou. Então, muitas vezes esse acompanhamento é necessário no pós também, até para dar ferramentas para a pessoa conseguir lidar com esses recomeços. Muito interessante. E ele comentou realmente que, mesmo depois de um tempo, ele me atendeu super bem. Quando eu falei que ia na casa dele, na casa do Ronildo, ele falou, não, vamos na minha casa, eu estou realmente arrumando. Ele super feliz com esse novo, esse recomeço. Mas ele falou, eu quero muito esquecer do que aconteceu. O barulho está forte ainda para mim. Passa um carro na rua, eu acordo. A mesma coisa o Vinícius relatou. O Vinícius, ele viu o morro deslizando na frente dele. Ele falou, na minha cabeça vem muito, eu consigo dormir, mas até certo ponto. Por enquanto, ainda está forte, mas eu sei que eu vou esquecer, eu quero esquecer o que aconteceu. E ainda fica realmente, mas esse desejo que eu percebi neles de que tentar voltar ao normal, né? Ao normal. As pessoas vão sempre se recordar, mas a forma como eu me lembro dessa situação, dor, ela vai né? se modificar. Sim. Né? A dor. Exatamente, a dor e principalmente a tensão gerada. Porque normalmente quando a gente está falando de um trauma, a memória daquilo traz todo um estado de tensão. O nosso cérebro, de acordo com a neurociência, ele não tem uma percepção clara de presente, passado e futuro, né? Então, quando eu estou com um trauma e eu me recordo, alguns hormônios são liberados no meu organismo como se aquilo tivesse acontecendo. Para pessoas que têm o estresse, o transtorno de estresse pós-traumático e outras questões relacionadas a isso, essa sensação é muito angustiante, porque ela revive aquele momento, né? Quando a pessoa ela já conseguiu elaborar, ela vai viver de uma forma saudável, ela vai lembrar daquilo até com tristeza, né? Vai Com contar. pesar, mas de uma outra forma, sem ter essas sensações, sem ter esse peso, né? Entendi. Atrelado ao fato. E fica marcado na cidade. Para tentar, digamos assim, alguém vivenciou, outras pessoas não, estavam mais distantes, mas está na cidade. Sente também por tudo que aconteceu. Num caso desse, eu sair, me distanciar, procurar um outro lugar, uma outra cidade, isso de alguma maneira ajuda ou não? Ainda vai ficar presente na pessoa uma lembrança, mesmo que ele esteja em um ambiente diferente, um lugar diferente? Isso muda? Então, é um ponto muito subjetivo, né? Depende muito da particularidade de cada um. Tem pessoas que o distanciamento vai, de certa forma, trazer um pouco mais de conforto. Para outras, vai aumentar a angústia, né? De não saber como que tá, como que as pessoas estão lidando, como que aquele ambiente está se modificando depois da tragédia. Então, é muito relativo. O que a gente costuma aconselhar é a autoobservação nesse sentido. Nesse momento, no momento de perda, nada é fácil. Mas o que é menos difícil para mim nesse momento? Como eu me sinto, né? Quando eu estou próximo, como eu me sinto quando eu estou distante. Como a moça da reportagem, né? Ela precisou se afastar para perceber que ela precisava voltar para lidar com aquele momento. Então, é muito essa questão de se permitir e respeitar aquilo que eu estou sentindo. Se eu sinto que eu preciso permanecer, se eu sinto que eu preciso me afastar, né? Porque é muito de cada um mesmo, de acordo com a própria forma de reconstituição pessoal. E quando a gente fala de trauma, né? É complicado, cada um tem a sua forma de digerir, né? Sim. E é por isso que a gente queria colocar uma interação que eu acho que tem a ver com esse tema que a gente está falando. Podemos ler? A Antônia, ela fala assim, perdi meu marido em 2015, foi assassinado. Com a morte dele, perdemos tudo o que tínhamos. Tive que sair da minha casa, pois era só eu e ele. Deixei tudo para trás. Hoje estou aqui em São Paulo com minhas filhas, tenho vontade de voltar para minha casa e começar tudo, mas não tenho força. O que fazer? É uma situação complicada, porque a pessoa ela precisa se refazer, ela precisa elaborar esse luto, porque apesar do tempo, né, não necessariamente está elaborado, né? Não necessariamente está elaborado, né? Depende de uma série de fatores aí. E esse recomeçar é entender que é uma nova história, né? Ela vai estar construindo uma nova história com as filhas, apesar de estar no mesmo local, e que isso pode ser, sim, construtivo, né? Essa situação da pessoa partir para um outro local, às vezes também é uma fuga. A pessoa entra num processo de negação, porque
a presença daquele ambiente me lembra todos os dias que aquele fato é real, que aquele fato é concreto. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também, porque às vezes essa distância é uma forma de não enfrentamento do luto, né? E nesse sentido não favorece. E no caso dela também, né, o medo talvez de acontecer alguma coisa com as próprias filhas, já que ele foi assassinado, a gente não sabe qual foi o contexto, né? Nossa, Joyce, acabou o programa. A gente tem que passou rápido demais. Obrigada por ter vindo, obrigada por mais uma vez atender os nossos pedidos. Vamos estar aí em parceria mais vezes. Muito obrigada, agradeço muito, né? Espero ter contribuído de alguma forma, com algumas informações. E espero que cada pessoa que está em casa e que está precisando recomeçar tenha essa força, né? Tenha essa fé e consiga lidar aí. Na verdade, na vida, se a gente for parar para pensar, a gente recomeça várias vezes em níveis e situações diferentes. Então, que todo mundo consiga ter essa força necessária e buscar ajuda se sentir essa necessidade. Muito obrigada. E se você tiver alguma dúvida, aproveite que hoje o consultório vai ser, online. A Joyce tem as redes sociais, estão aparecendo aqui na tela. Você pode mandar sua pergunta, sua interação, que ela vai te ajudar caso ela não tenha conseguido fazer aqui no programa. E agora a gente está terminando e a gente tem vizinhos que estão vão aqui por falar aqui sobre já. Olha só, a gente exercício. E tem uma coisa muito legal que está acontecendo por lá, a Semana Mexa-se. Eu estava vendo um pouquinho do estúdio, tudo, gostei bastante. Teru tá com a gente já, eu quero logicamente já elogiar, eu gostei demais, eu estava vendo por ontem, eu falei, cara, que incrível, preciso dar uma passadinha lá, dar uma olhada, ver de perto tudo que está acontecendo. Já andei vendo também algumas reportagens, tô gostando de tudo, viu, Teru? Boa tarde para você. Boa tarde, Lucas. Boa tarde, Patrícia. Estou aqui fazendo meu equilíbrio, porque hoje, no segundo dia da semana Mexa-se, a gente vai fazer exercícios para melhorar o equilíbrio. Muita gente. Olha que delícia que está aqui, Patrícia. Danilo, equipe, olha. É isso aqui, gente, é para deixar a gente com aquele espírito de campeão, de que a gente vai vencer a gente mesmo, sabe? Porque a gente tem que vencer o medo, tem que vencer a preguiça, tem que vencer o sedentarismo, vencer, às vezes, as limitações de espaço, de material que a gente tem. Então, por isso, a gente criou esse espaço gostoso para todo mundo se exercitar junto com a gente. Além disso, além dos exercícios de equilíbrio que a gente conversa e faz por aqui, junto com o pessoal de casa, também vai ter alongamento e o desafio com uma das nossas repórteres, hoje vai ser a Rafaela Martins que vai participar, e vamos ter também um ensopado maravilhoso, aquela receitinha de mãe, de vó. Olha isso, gente. Essa mudança de tempo, hein? De noite, quentinho, não cai bem, Patrícia? Muito. Quero falar que você e a Rafa estão em cima com os exercícios, porque eu lembro da nossa dinâmica que a gente fez no programa de Natal e você estava, ótima. Estávamos ali, olha, Pena que a gente, acho que deu empate, né? Ou ela venceu? Deu empate, você e a Carol, empataram. Pois é. Mas você tá super bem, 3 filhos, olha, não é vamos fácil. Vamos que vamos, né, Patrícia? Muito bom. Obrigada, Teru. Até mais, gente. Obrigada, Teru. Beijo. Tchau, tchau. Tchau. E amanhã, hein? E amanhã? O que a gente vem? Amanhã eu tô por aqui. Tá por aqui, né? Amanhã eu tô por aqui. Será que você tá por aqui, hein? Tô passando um pouquinho mais por aqui. Dar spoiler? Será que... Mais ou menos, né? A Ana já falou assim, não vai falar tudo. Eu só posso dizer pra vocês de casa que vem coisa boa por aí. É o que eu posso mandar pra vocês aí. Vou carregar o Cris para uma reportagem, não, uma série especial, num lugar especial. Aos pouquinhos a gente vai soltando nas redes sociais, se você tiver interesse, né? Vamos fazer aqui, a propaganda. Entra lá nas redes sociais, acompanha eu. Deixa aquele gostinho de quero mais. Você não tem ideia do que vem por aí, pessoal. A gente sempre tá pensando em coisas novas, tudo, trazer o melhor pra cá. Mas quer acompanhar, quer ver os bastidores? Aqui, redes sociais. Suzane tá de volta amanhã. Espero que esteja tudo bem com ela. O Lucas vai segurar aqui as pontas do Cris, né? O Lucas e o Chapolin também. A gente vai fazer o rodízio, como a gente falou, a nossa equipe é bem eclética, todo mundo faz um pouquinho de tudo. E a gente quer que vocês ajudem a gente a fazer o programa e deixar a diretora feliz, né? A diretora de hoje vai estar de olho também, viu? Tenho certeza, nem como. A Paty vai estar de olho perguntando. Com certeza. Não quero saber de nada, me manda mensagem de nada. Só fotinho. A gente vai querer só ver os stories, ver como é que tá colando, o que tá acontecendo. E tudo, hein? Tudo. Amanhã o programa vai ser bem especial, é um assunto que a gente já tem falado aqui no programa, é soft skills. Exato. Tem que melhorar esse inglês, não tá muito bom, não.
mas são essas habilidades que a gente desenvolve desde criança, né? Eu estava conversando outro dia com a Ana, né? Sobre a gente, o jeito que a gente cria os filhos, né? Limitando, não pode isso, não pode isso. Aí, de repente, vira na empresa e fala assim, cria aí. A gente limita a criação numa hora de desenvolvimento e, de repente, a gente quer que a pessoa, né, saiba e lide com todas as situações. Então, a gente vai falar como que a gente vai desenvolver essas habilidades desde criança. A gente vai ter uma fofurinha aqui, que é a filha da minha amiga. Se você vê, a menina tem 5 anos e já lê normalmente. É incrível. Então, é incrível como que a gente pode desenvolver isso nas crianças, né, Lucas? Se eu fosse você, não deixava de assistir, realmente é uma fofura. A gente vai estar aqui amanhã, a partir das 2h30 da tarde. Vou estar por aqui esperando você, a sua participação. Tem essa participação da fofurinha. Obrigada, gente. A gente vai ficando por aqui. Lucas. Tchau, tchau. Até mais. Estreamos, Lucas! Tá, foi. Tchau. Obrigada.